Então, se uma sociedade causar um dano a cliente ou a terceiro, se eu tiver, por exemplo, um reflexo patrimonial, a sociedade vai responder. Se o patrimônio da sociedade não for suficiente para arcar com aquele prejuízo, eu passo para o patrimônio dos sócios, certo? Porque os sócios são responsáveis subsidiária e ilimitadamente, certo? Então a sociedade é responsável, mas os sócios também serão responsáveis, ok? Subsidiária e ilimitadamente pelos danos que causarem, causar a sociedade, a seus clientes ou a terceiros a título de dolo ou culpa. E tem uma última coisa de extrema importância para a sociedade de advogados, que é o seguinte. A sociedade de advogados ela é constituída, obviamente, pelos sócios, mas eu também posso ter advogados associados e advogados empregados. Os advogados associados são aqueles advogados que têm participação nos resultados com a sociedade. Eles não são empregados da sociedade, não têm um vínculo empregatício, mas eles prestam serviço para a sociedade. E no segundo momento, posso ter os advogados empregados. Advogado empregado é diferente. A OAB faz previsão dele do artigo 18 ao 21. O advogado empregado é aquele que tem um vínculo de emprego, ou com uma empresa privada, não empresa de direito privado, empresa privada, ou com uma sociedade de advogados. Ele cria um vínculo, ok? Ele cria um vínculo de emprego. Então, o advogado empregado, ele tem uma relação de emprego no âmbito administrativo, né, que é regida pela CLT e pela legislação trabalhista como um todo, e ele tem uma relação de patrocínio. O advogado, imaginem, ele é contratado pela sociedade de advogados. É firmado um contrato de trabalho. E ele passa a ter todas as obrigações e todos os deveres de um empregado, de um empregador, né? Aquela relação que se estabelece. Então, faz esse contrato de trabalho e esse advogado empregado terá algumas obrigações. Todas aquelas características de subordinação, habitualidade na prestação do serviço, habitualidade na remuneração, tudo isso vai existir. E também vão surgir os direitos, né? A 13º, férias, o desconto lá na questão relacionada com o imposto de renda, contribuição no FGTS, tudo isso. E esse advogado empregado passa a ser o empregado da sociedade ou da empresa privada. E esse advogado, ele passa a ter alguns direitos. Quais são esses direitos? Para o advogado empregado, eu tenho uma jornada de trabalho. Qual é a jornada de trabalho do advogado empregado? O advogado empregado tem a seguinte jornada de trabalho. Ou de 4 horas diárias e 20 horas semanais, ou de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Quando for de 8 horas diárias e 40 horas semanais, essa jornada de trabalho se chama de dedicação exclusiva, ok? É a dedicação exclusiva. A outra, ela não tem um nome próprio, até porque seria a regra da jornada de trabalho. 4 horas diárias, 20 horas semanais. Qualquer hora que o advogado ultrapasse de prestação de serviço disso, deverá ser paga como hora extra. E nesse ponto, a OAB tem uma disposição muito rígida. Ela diz o seguinte: a hora extra do advogado empregado não poderá ser paga por valor inferior a 100% da hora trabalhada. E essa é uma norma cogente. O que é uma norma cogente? É uma norma de aplicação obrigatória. A disposição entre o empregado e o empregador no contrato de trabalho não pode prevalecer. Ok? Então, a hora extra não poderá ser paga por valor inferior a 100% da hora trabalhada. E mais, se ele trabalhar em um período noturno, porque considera-se período trabalhado o período que o advogado está à disposição do empregador. Se ele trabalhar em período noturno, e aqui uma observação importante, período noturno para a OAB é diferente da legislação trabalhista. Período noturno para a OAB é o período que vai das 20 horas, 8 horas da noite, às 5 da manhã. Tá? Se ele trabalhar nesse período noturno, ele ainda terá direito a um adicional de 25%. Ok? Então, como a gente pode perceber, para o empregador são obrigações, são ônus que acabam sendo muito grandes, né? Esse advogado empregado, então, ele vai ter essas obrigações, mas as suas obrigações vão se limitar ao contrato de trabalho. Ele não tem obrigação, por exemplo, de defender causas pessoais do empregador se não estiverem no contrato. Ok? Então, o advogado empregado, ele também pode fazer parte
dessa sociedade de advogados. O que a gente vê como mais comum são ou só sócios, ou sócios e advogados associados, exatamente por causa desse ônus que o advogado empregado traz, né? E às vezes é muito difícil de você conseguir fazer com que o advogado preste apenas essa jornada de trabalho diária, às vezes ele trabalha mais do que isso, ok? Então, é isso que nós temos aí da sociedade de advogados. Bom, não só a sociedade de advogados, mas também o advogado que trabalha sozinho, ele, com o cliente, com o seu assistido, ele, quando procurado, né, ele firma um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviços de advocacia. Alguns gostam de chamar esse contrato que é firmado entre o advogado, a sociedade e o cliente, como sendo contrato de honorários. Não tem problema. Pode ser contrato de honorários, mas também é chamado de contrato de prestação de serviços de advocacia. O cliente contrata uma prestação de serviços de advocacia e, em contrapartida, ele tem que dar uma contraprestação, que é o quê? O pagamento. Esse pagamento são os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios nada mais são, portanto, do que a contraprestação dada ao serviço prestado pelo advogado. Ok? Então, a contraprestação desse serviço são os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, eles estão previstos também no Estatuto, estão previstos também no Código de Ética e Disciplina. No Estatuto, eles estão previstos do artigo 22 até o artigo 25. Eles são previstos no Estatuto, no Código de Ética e Disciplina, e no Código de Ética e Disciplina, eles começam lá no artigo 31 e seguem até o artigo 43, ok? Bom, os honorários advocatícios, eles se dividem em 3 grandes tipos, isso é uma coisa muito importante. Eles se dividem em os chamados honorários contratados ou convencionados, entre honorários arbitrados judicialmente e honorários de sucumbência ou sucumbenciais. Os honorários contratados ou convencionados são aqueles honorários estabelecidos entre o advogado e o cliente que o contrata, ou entre a sociedade e o cliente que o contrata, ok? Nós temos limites para esses honorários? Temos limites para os honorários. Quais são os limites que a gente tem para os honorários e quando é que eles existem? Existem para o mínimo. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em tabela de honorários. A OAB, ela tem uma tabela de honorários. Quem é que estabelece essa tabela de honorários? Quem estabelece essa tabela de honorários é o Conselho Seccional. Cada Conselho Seccional estabelece, cria, delibera sobre uma tabela de honorários advocatícios. Nós temos uma unidade, né? A tabela de honorários advocatícios, ela não coloca os valores em reais, ela coloca em unidades, que são chamadas na OAB de URH. O que é o RH? É a unidade de referência de honorários. E nós temos um valor para essa unidade, que ela é atualizada pelo índice oficial, né? De atualização de todos os valores dentro do território nacional. Então, esses honorários, essa unidade, ela é atualizada de mês a mês. E lá nas tabelas de honorários eu tenho essa fixação, ou então em porcentagem. Às vezes, nós temos uma demanda que diga a respeito a uma porcentagem específica. É importante lembrar que esses honorários contratados ou convencionados, obrigatoriamente, diz a OAB, deverão ser fixados em um contrato escrito. A OAB busca afastar totalmente o contrato verbal, exatamente até pela dificuldade que vai existir depois para se executar esses próprios honorários, né? Então, busca-se um contrato escrito, né, de prestação desse serviço, para prestação desse serviço. E esse contrato escrito, ele vai trazer algumas coisas, não só o valor dos honorários advocatícios, mas também os limites da prestação do serviço de advocacia do cliente, do advogado. O que ele vai ter que fazer para o cliente? Às vezes o advogado é contratado para cuidar do processo até o seu final. Às vezes o advogado é contratado para cuidar do seu processo só em primeira instância. Às vezes o advogado é contratado para fazer só um pedacinho do processo. Tudo deve constar
do contrato de prestação de serviço de advocacia. Os limites e os valores dos honorários. É por isso